o doutor procurador regional eleitoral, o digno advogado aqui presente e servidores da casa. Indago se os colegas têm algum apontamento ou correção. A ata plenária é 8.553. Se não houver nenhuma correção, proclama ela aprovada. Esse processo aqui, o doutor Luiz quer voltar ao julgamento, só que o doutor Mário Cunha já votou. Então podemos. Ele não está aqui hoje, né? Não, podemos. Ele não pode retificar o seu voto. Então, em mesa, o 2.3, pedido de vista ao doutor Ulisses Rabaneda, é um recurso eleitoral, prestação de contas. Eu estou me referindo ao 2.3, 46.828. É uma prestação de conta e candidato ao cargo de prefeito de Serra Nova Dourada, da 53ª Zona Eleitoral. É o José Ocimar Gomes da Silva Guiar, é o recorrente. O parecer é para afastar as prejudiciais de constitucionalidade negativa, que já foram feitas aqui em sessão pretérita, e no mérito pelo desprovimento do recurso. Esse processo é da relatoria do colega doutor Antônio Veloso. Então, houve a rejeição, foi acompanhado pelo relator, acompanhou todos a unanimidade. Aí tem a prejudicial negativa da prestação jurisdicional, também que houve a rejeição. E no mérito, o desembargador Pedro Sakamoto acompanhou o relator e, da mesma forma, o doutor Mário Roberto Cono, e pediu visto o doutor Ulisses. Com isso, o quarto vogal, que é o doutor Ricardo, e a doutora Vanessa estão aguardando. Senhor presidente, rememorar rapidamente o caso. As contas do recorrente foram reprovadas pelas seguintes razões: recebimento de recursos de origem não identificada consistente em 3 depósitos, 4.350, 5.000 e R$ 5.000, e extrapolação do limite de cabos eleitorais. O ilustre relator destacou, quanto à primeira irregularidade, que os depósitos realizados diretamente em conta estão em valores acima dos permitidos em resolução, enquanto que, em relação à segunda, o prestador de contas, então candidato a prefeito, informou que procedeu à doação de 2 cabos eleitorais para 2 candidatos a vereador, contudo, não emitiu recibos eleitorais. Vou resumir. Quanto à primeira irregularidade, consistente em recebimento de recursos de origem não identificada, realizada através de depósitos, eu tenho que, à vista do caso concreto, realmente a mesma não merece ser suplantada. Isto porque, a despeito deste tribunal realmente ter precedentes, inclusive de minha relatoria, no sentido de que o depósito em dinheiro feito diretamente na conta do recorrente, por ele próprio, não impede a Justiça Eleitoral de exercer sua função fiscalizatória, desde que devidamente identificado o depositante. Ao mesmo passo, esse tribunal vem assentando, nestes mesmos julgados, que esta conclusão somente prevalece se, aspas, apresentados documentos que não deixem qualquer margem de dúvida quanto à origem do recurso arrecadado. Fecho aspas. Estou citando mais outros 2 precedentes, dizendo que, no caso dos autos, de fato, todos os depósitos indicam o CPF do doador depositante, o que levaria, caso não houvesse qualquer dúvida quanto à origem dos valores, capacidade financeira do doador, bem como existisse confiabilidade nas informações, a uma aprovação com ressalvas. Contudo, no caso desses autos, não ocorre. Estou citando aqui os 3 depósitos, foram identificados, não foi feita transferência. É uma irregularidade, mas os depósitos foram identificados. Quanto ao primeiro depósito de R$ 4.350, feito na conta de campanha pelo próprio recorrente, não há comprovação de sua capacidade financeira para a doação do valor, através do depósito em dinheiro. Pelo contrário, analisando o sistema de Vulga-Can de contas, verifiquei que o recorrente, quando do registro de candidatura, declarou ter como bem apenas uma casa no valor de R$ 50.000, ocupando a profissão de agricultor. Deste modo, insegura a informação sobre a origem dos valores. Ele não declarou ter valor em espécie. Quanto ao segundo e terceiro depósito, também não há confiabilidade nas informações. Apesar do depositante
Antônio Brito ter capacidade financeira comprovada para as doações, conforme declaração de imposto de renda juntada aos autos, existe na prestação de contas algo intrigante. O primeiro depósito feito por este doador, de R$ 5.000, datado de 30/9/2016, foi devolvido ao mesmo em 4/10/2016, através de cheque da conta de campanha, juntada à folha 110, sob a alegação, constante à folha 114, de que a doação, aspas, estava em desacordo com o artigo 18 da Resolução 23463, ou seja, foi feita através de depósito e não transferência. Ora, se o valor de R$ 5.000 foi devolvido a Antônio Brito, pois realizado em descompasso com a resolução de regência, o que justifica esta pessoa, no dia 4/10/2016, no mesmo dia em que o cheque da devolução acima mencionado foi compensado, ter feito novo depósito em dinheiro na conta de campanha do candidato do mesmo valor de R$ 5.000? Destaque-se que Antônio Brito consta nos autos como contador da campanha do recorrente. Essas circunstâncias demonstram que, no caso, não há que se falar em mera irregularidade formal nos depósitos, com doadores identificados, existiam situações que, além disso, retiram a confiabilidade da contabilidade. Digo que esta conjugação de fatores faz com que a contabilidade de campanha de fato não mereça aprovação, estando esta conclusão em sintonia com os precedentes desta Corte. Quanto à segunda irregularidade, qual seja a ausência de recibos de 2 cabos eleitorais cedidos em doação à campanha de 2 candidatos a vereador, chego à mesma conclusão do relator. Isto porque, ao recorrente, foi oportunizado, com a publicação de folhas 235 verso, regularizar a pendência, contudo, quedou-se inerte. A apresentação dos recibos na fase recursal não supra a irregularidade, pois, além de preclusa sua possibilidade, usurpou do órgão técnico o necessário cotejo do seu conteúdo com os demais elementos dos autos. Eu também aqui entendo que a irregularidade permanece. Com essas considerações, senhor presidente, fazendo esses destaques e demonstração de que a situação não se amolda exatamente ao precedente citado da tribuna, que motivou o pedido de vista, eu estou acompanhando o relator. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. O doutor Ricardo, ele está ausente e como ele participou do julgamento, eu vou suspender, eu vou me permitir, obviamente vai haver uma suspensão temporária, mas abrir vista a ele para tomar conhecimento do voto do colega que pediu vista, e aí amanhã nós retomamos, portanto, a esse julgamento. Amanhã. Então vamos fazer o seguinte, vamos suspender temporariamente, ele já está dirigindo a este plenário, e aí abrimos vista para ele em mesa, né, para ele tomar conhecimento. Então, portanto, está suspenso temporariamente a finalização desse julgamento. Continua aqui adiado em razão do pedido de vista os processos 6735, o 18.529 e o 43.112. Julgamento em bloco, desembargador Pedro Sakamoto. Está o 2.5 da pauta, 8658, e também o 2.6, 8828. Ambos têm como tema a prestação de contas do exercício financeiro partido político do ano de 2015, e o outro é da comarca de Chapada de Guimarães, também é referente ao partido político. Com a palavra o digno colega. Em ambos, o parecer escrito é pelo desprovimento. Partido, o de Chapada dos Guimarães é o Partido da Solidariedade, e o do Planalto da Serra é do Partido Social Cristão, PSC, do Planalto da Serra. Os casos são
idênticos, é a questão da prestação de contas do exercício financeiro nesse caso do PSC, do ano 2015, do qual foi apresentada contas sem movimentação financeira. O recorrente aduz que não faz sentido o partido político apresentar suas contas sem movimentação financeira, se o Estatuto da Agremiação Partidária prevê contribuição financeira de seus filiados como fonte de arrecadação de recursos. Diante desse contexto, assevera que a prestação de contas simplesmente informa a ausência total de movimentação, sem que nela conste o crédito advindo das contribuições dos filiados. Não pode ser considerado pelo Justiça Eleitoral data máxima vênia como passível de ser aprovado. Pugnou o parquet, ao final, o provimento do vertente de recurso, a fim de que sejam desaprovadas as contas. Intimado o requerido, deixou transcorrer em óbvio o prazo concedido na apresentação das contrarrazões e, por sua vez, a douto Procurador Regional Eleitoral, no parecer de folhas, manifestou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça a doutora Procuradoria para que pronuncie, obviamente, em ambos os processos, já que está sendo julgado em bloco. Inicialmente, bom dia a todos. A Procuradoria Regional Eleitoral ratifica ambos os pareceres pelo desprovimento dos recursos. Meus caros, essa questão já foi bastante debatida nesse plenário. É uma matéria bastante conhecida e realmente a falta de movimentação financeira não pode presumir que os filiados tenham contribuído para o partido. De modo que nós não podemos presumir exatamente que haja alguma contribuição de filiados. Portanto, na esteira do parecer ministerial, eu estou negando provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, que na sentença de primeiro grau julgou aprovadas as contas do Partido Social Cristão e no caso do Solidariedade do município de Chapada dos Guimarães. Assim que estou votando, senhor presidente. De ambos os... Exatamente. Eu consulto os eminentes para se há algum voto divergente. Presidente, só me permite uma consideração, até porque eu tenho um caso parecido. Esta prestação de contas ela é do ano de 2015. Isso. Né? E a resolução que prevê a possibilidade do partido, do diretório municipal, apresentar mera declaração de ausência de movimentação financeira, é aquela com aplicabilidade para os exercícios financeiros 2016 e seguintes. Então, a resolução que se aplica ao ano de 2015, de fato, ela não tem essa previsão. Contudo, nesse caso que até vou trazer a plenário, eu não encontrei precedentes nesta corte, encontrei precedentes só no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no sentido de que, a despeito de a resolução que prevê a aplicabilidade da mera declaração não incidir para 2015, a lei, a mini-reforma, ela entra em vigor a partir de agosto de 2015. E lá na mini-reforma prevê essa possibilidade. Então, se você pegar e analisar exclusivamente a resolução, você deduz que não seria possível, mas pela mini-reforma seria possível. Então, eu nesse caso que trarei, eu estou fazendo essa análise para que o Pleno também passe como está fazendo o desembargador Pedro, né? Se a gente fixe que realmente a resolução, a despeito de prever a aplicabilidade para a partir de 2016, neste ponto, ser viável a sua aplicação também para essas prestações de 2015. Estou de pleno acordo com o relator e faço esses destaques. Então, proclamo o resultado. Para ambos os processos, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Mais alguns processos em bloco, a pedido do relator, que é o doutor
Antônio Veloso Peleja Júnior, é o 2.7, que é o processo 51.389. O assunto é prestação de contas. O 2.8, 8573, também prestação de contas. O 2.9, é tudo referente aos partidos. 8743, prestação de contas. O 2.10, 9872. O 51.644, prestação de contas para partido político. O processo 4069. E, por fim, fechando esse bloco, o processo 1556. Todos eles prestação de contas. Com a palavra o digno relator. E o parecer é pelo desprovimento. Senhor presidente, são 7 processos em bloco também. Só queria fazer um destaque, antes de proceder à leitura do relatório, que são todos os processos da 34ª Zona Eleitoral, em Chapada, né? E eu queria dar destaque, entre o que o eminente doutor Ulisses pontuou, são as prestações de contas, uma é de 2014 e todas as outras são de 2015. Mas o posicionamento adotado, né, por mim adotado em todos esses processos que serão julgados em bloco, ele é válido tanto para essa de 2014 quanto para 2015. 2015 com forte ainda no artigo 32, parágrafo 4º da mini-reforma eleitoral de 2015, que possibilitou essa intelecção. Não obstante, a resolução, como pontuado, não ter sido alterada para que houvesse um paralelismo com a norma. Tá? Mas, procedendo à leitura do relatório, então o juiz julgou de um mesmo sentido, em algum dos processos, e todos ele aprovou, e algum ele aprovou com ressalva. Ele aprovou com ressalva, em algum ele aprovou com ressalva. Só queria fazer esse destaque. Aí não há como mudar, porque foi a distrição aos limites do pedido do recurso. Cuida de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas, nesse caso, a prestação de contas anual no exercício financeiro de 2014. Esse primeiro é 2014, os outros são 2015. Do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro de Nova Brasilândia. O entendimento do Ministério Público Eleitoral foi que houve descumprimento da legislação em virtude de ausência de movimentação financeira, quer dizer, do juiz, né, na sentença. Todavia, esse descumprimento foi mínimo, ensejando uma mera falha formal. Já o recorrente do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau argumenta que essa prestação de contas não discriminou despesas e receitas, e o diretório omitiu receitas oriundas das contribuições pagas pelos filiados, que seriam compulsórias, no termo do artigo 98, inciso 1 do Estatuto do Partido. Então, como há essa contribuição compulsória do diretório no Estatuto do Partido Político, então isso seria uma omissão. Né? O Ministério Público alega a gravidade da irregularidade e requer o provimento do recurso eleitoral. O recorrido não apresentou contra-razões. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que aprovou as contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. PRE ratifica os pareceres emitidos em todos os recursos pelo desprovimento. Voto. Então, já houve a infringência, né, a ausência de movimentação financeira, já foi relatada. O Ministério Público ele entende que essa disposição no Estatuto do Partido Político, né, apesar dela não há nos autos algum comprovante que o PTB obteve recurso dessa fonte. Ante a inexistência da efetiva comprovação de que o diretório em apreço tenha recebido a contribuição, não é possível a sua presunção, tão somente em virtude de haver a sua previsão no Estatuto Partidário. Então, não é porque há a previsão, ainda que compulsória, que nós vamos admitir que houve efetivamente essa contribuição.
É forçoso reconhecer que os diretórios localizados nos pequenos municípios do nosso país não recebem cotas de fundo partidário, não arrecadam recursos, nem realizam despesas, tampouco constituem patrimônio. E o Congresso Nacional, ele na mini-reforma eleitoral da Lei 13.165 de 2015, ele já procedeu à modificação, à inserção no artigo 32, parágrafo 4º, que dispõe que os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimados em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável a apresentação de uma declaração de ausência de movimentação de recursos nesse período. E assim, na maioria dos casos aqui, houve a apresentação de extratos, não houve a declaração, mas houve extrato atestando que realmente não houve essa movimentação financeira. Por isso, essa conclusão que o juiz agiu acertadamente ao aprovar a prestação de contas com ressalvas. Há a transcrição da sentença do juiz com os julgados nele mencionados. Né? Não vou proceder à leitura. Né? Convém trazer à colação trecho do parecer do Ministério Público que bem delineou a questão. O fato de constar no regramento interno do partido político eventual obrigação de seus filiados em contribuir financeiramente com a greve partidária não permite presumir que tais receitas foram efetivamente auferidas. O Ministério Público em segundo grau de jurisdição. Citamos aqui alguns arestos do desembargador Pedro Sakamoto, recurso eleitoral 4324. No mesmo sentido, não é possível afirmar que o partido político efetivamente recebeu recursos provenientes da sua contribuição de filiados, somente pelo fato de conter essa previsão no respectivo Estatuto Partidário. Então, com essas considerações de consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral e mantenho a sentença recorrida. Esse é o julgamento em bloco para todos os processos, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanhamos o relator. Só uma observação com relação à jurisprudência que o doutor Ulisses citou. Antes da edição da nova resolução, era oscilante aqui nessa egrégia corte. Em alguns casos, as contas zeradas eram reprovadas, em outros não. E essa situação, eu já deixei minhas críticas a respeito dessa questão aqui nesta corte. Mas, de toda sorte, foi regulamentada já a questão das contas zeradas, de forma que acompanhamos o relator. Doutor Ulisses Jabaneiro. Doutora Vanessa. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Esta proclamação para todos os processos anunciados em bloco. Eu suspendo a sessão por 10 minutos para retomarmos aquele processo que vamos dar vista ao colega Dr. Ricardo em mesa. Retomando os trabalhos, continua em julgamento o processo 2.3, 46.828. É um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito de Serra Nova Dourada. José Ocimar Gomes da Silva Aguiar, que é a parte recorrente. O julgamento do qual o colega Dr. Ricardo participa, começou, na verdade, em sessões pretéritas, onde afastamos a arguição de incidente de inconstitucionalidade. Havia uma prejudicial de negativa de prestação jurisdicional, que foi rejeitada à unanimidade, e quando do mérito, o colega doutor Peleja votou pelo desprovimento do recurso, e foi acompanhado pelo primeiro vogal, o desembargador Pedro Sakamoto, pelo segundo vogal, o doutor Mário Roberto Cono de Oliveira. Nisso, pediu vista ao terceiro vogal, o doutor Ulisses Rabaneira dos Santos, que trouxe voto nesta sessão e, após as suas considerações e ponderações, ele acompanhou o relator.
e a doutora Vanessa também o fez. Então a palavra está com o colega doutor Ricardo, que tem em vista em mesa do processo e do voto do colega doutor Rabaneda. Obrigado, senhor presidente. Antes eu quero pedir desculpa à corte. Eu realmente não me lembrei que tinha sessão por ser quarta-feira e desculpem pelo atraso. O cérebro da gente não funciona na quarta, acho que é exceção, mas hoje tinha, né? Bom, senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator pedindo vênia. Tem divergência nesse processo? Não há. Então, não há unanimidade. eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Então, a proclamação do resultado é que a unanimidade houve a rejeição da arguição incidente, tanto da inconstitucionalidade, da prejudicial também de prestação jurisdicional, e quanto ao mérito, desproveu o recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Não havendo nenhum processo mais em pauta a ir a julgamento nesta sessão, eu declaro encerrada. Senhor presidente, só gostaria de fazer uma pequena consideração. Eu amanhã não estarei presente na sessão e hoje é a última sessão em que eu vou ter tenho a honra de participar, tendo como colega o eminente Dr. Marcos Faleiros. E eu quero aqui deixar registrado que realmente foi uma honra compartilhar esse pleno com Vossa Excelência, um magistrado vocacionado, um magistrado que realmente deixará uma lacuna aqui no tribunal, e dizer que nesse período não só posso dizer que fui seu colega, como posso afirmar que se estende isso até laços que eu considero de amizade, sujeito inclusive se for o caso, a declaração de suspensão de Vossa Excelência, não tem problema, mas eu digo que é uma honra tê-lo como amigo, conhecer a pessoa que Vossa Excelência é, íntegro, dedicado, de posicionamento firme. Então, quero registrar aqui os parabéns aí por esse biênio. A contribuição para a Justiça Eleitoral foi enorme, contribuindo principalmente com a seriedade, com a honradez para essa corte, que é algo que é fundamental. E dizer que, com certeza, Vossa Excelência brilhará em outros cenários aí da Justiça Eleitoral, tem uma carreira brilhante pela frente, pode contar sempre com a gente como amigo, como colega, que nós estaremos sempre à disposição.